do Entre Páginas? Pois então, nós estamos aqui diretamente da FLID, da Feira Literária de Diadema 2023. Hoje é um dia bastante importante. 7 escritores aqui da cidade e da região vão lançar os seus livros. Então, a primeira pessoa que eu vou conversar é um joguinho rápido, é o Cosme. O Cosme está aqui lançando o seu livro Além do Meu Olhar. Cosme, uma perguntinha para você. Qual que é a sua expectativa, assim, com relação à literatura no Brasil? Boa noite, meu nome é Cosme Oliveira dos Santos. É um prazer muito grande estar aqui participando com o pessoal, vários escritores, né? E eu estou muito feliz. A gente sabe que é muito difícil as pessoas ter acesso ao livro aqui no Brasil. Mas o sonho nosso é que isso seja reduzido, né? Que inaugure mais bibliotecas próximo das cidades, dos bairros. Então isso aí vai facilitar muito. Vai ter mais probabilidade das pessoas pegar um livro, abrir o livro, ler. E isso nos deixa muito orgulhoso. E é isso. O próximo entrevistado agora é o Tony. O Tony também está lançando o seu livro aqui. Tony, esse é o seu primeiro livro ou você tem outras publicações? Eu tenho outras publicações em parceria com outros escritores, mas esse é eu tomei coragem de lançar meu primeiro livro solo. Então, na verdade são 2 livros, né? Porque se você virar na outra parte, traz um outro livro, entendeu? Mas eu sou entusiasta pelo assunto. Ai, obrigada, Tony. A nossa próxima entrevistada é a Maria Helena. A Maria Helena tem um livro bem interessante publicado. Maria Helena, fala rapidamente como é que surgiu a ideia de fazer esse livro. Olha, esse livro, na verdade, ele foi escrito no final de 1987 e terminado no início de 1988. Estamos falando do século passado. Para relatar a primeira administração do PT, que foi em Diadema, né? Mas, por problemas políticos, o prefeito Gilson Menezes, da época, ele saiu do PT. E com isso, o projeto do livro foi suspenso, né? Foi cancelado temporariamente e eu fiquei com esse material que eu considero que é um material muito rico. Comigo, só eu, o prefeito e a minha gaveta conheciam. E eu achei que era uma judiação isso, então eu fui atrás. Eu digitalizei o livro, que está, o original que eu tenho, a cópia que eu tenho é datilografada, que na época nem computador tinha. Digitalizei o livro, procurei o diretório do PT em Diadema e aproveitei. Isso foi o ano passado, porque eu me lembrei que neste ano de 2023, essa primeira administração completaria 40 anos. Completa 40 anos. Falei, é um bom motivo para lançar o livro. E ele aceitou a ideia e aí a gente começou a fazer reuniões e tá aí o livro. Que é assinado, o PT de Diadema assina como editor do livro. Ai, que legal. Obrigada, Maria Helena. O nosso próximo entrevistado é o Calil. E, Calil, eu queria saber, assim, qual que foi a inspiração para surgir este livro, O Libanês? E, assim, conta brevemente quanto tempo você demorou para escrever, quais são as suas expectativas com relação ao livro? Boa noite. É um livro de família, conta a história da família. Papai no Líbano, desde os anos 20 até a chegada dele, depois aqui no Brasil. A inspiração veio com o desejo mesmo de contar essa história. Foram 3 anos escrevendo e é um romance. Ele traz muito da diáspora libanesa e muitos elementos dessa mistura de cultura árabe brasileira. É isso, em resumo. Obrigada, Calil. Agora eu vou falar com o Marcos Leme, que está lançando aqui um livro, parece bem interessante, Pedro Insistência. Marcos, você, assim, como escritor independente, quais são as dificuldades que você vê, né, nesse processo e quais são as suas perspectivas com relação, né, a essa literatura independente sua? Antes de mais nada, quero agradecer aí
esse convite, né, para participar aqui da FLID. Acho muito importante espaços como esse, que são cedidos a autores independentes, a artistas independentes, porque é o lugar onde a gente consegue, de alguma medida, apresentar o nosso trabalho. Eu acho que a maior dificuldade de um escritor independente é a distribuição da sua obra. Isso sem sombra de dúvidas, né? Porque existe um mercado da literatura da qual o autor independente não participa, né? Porque é toda uma questão mercadológica de distribuição. Então, eu acho que a maior dificuldade é a distribuição. Por outro lado, o escritor independente também não fica rendido às questões do mercado, né? Eu posso ter a minha obra sem interferência do mercado. E isso eu acho que é o maior ganho de um escritor independente. Enfim, de qualquer maneira, este é o 6º livro da série Pedros, que fala sobre as questões do amor e dos relacionamentos. Não tão frutíferos assim, mas que todo mundo, em alguma medida, se identifica porque passa por isso, né? Obrigada, valeu. Mais o escritor, o Elísio. Elísio, eu gostaria de saber como é que surgiu esse livro aí, Elísio, Curando o Meu Coração. Conta rapidinho pra gente. Na verdade, foi uma cura. Eu fiquei viúvo, né? E em seguida veio a pandemia, né? Aí eu tenho comércio. Aí eu me vi preso em casa, sem o carinho da minha esposa e sem ganhar dinheiro. Eu que nunca fui muito de literatura, né? Nem era de ler poema, comecei a escrever poemas. Do nada. Comecei a escrever poemas e postar. E assim, 2, 3 por dia, muitos poemas. Aí foi andando. Quando foi o ano passado, a família toda amava os poemas, né? Muitos seguidores e tal. Aí o meu genro, minha filha, Elísio, publica um livro. Aí eu falei, mas eu vou publicar o quê? Não, publica os seus poemas. Aí o que eu fiz? Eu contei a minha história de viúvo, eu contei o meu luto, a minha história de viúvo, os romances que eu tive, por meio dos poemas. Ai, tá vendo, gente? Assim que nasceu o livro. Tá vendo como a literatura liberta as pessoas? Obrigada, Elísio. Agora a nossa última escritora da noite, a Marineia. A Marineia vem com um livro bem interessante, Cuidado. E Marineia, fala um pouquinho do seu livro, fala um pouquinho da sua perspectiva, né, com essa literatura independente. Obrigada, Ruimar, pela oportunidade. Obrigada ao câmera ali. Então é o seguinte, esse livro aqui, O Cuidado, nasceu na pandemia justamente, porque ele é um manual do cuidado. Eu acho que na pandemia do coronavírus, a gente nunca tinha falado tanto como a gente falou sobre o cuidado, a importância de cuidar de si mesmo e do próximo, né? Então eu tentei recolher tudo que eu sabia, tudo que eu podia de informação para trazer num livro e oferecer para o meu público um manual de como se cuidar e cuidar de quem a gente ama. Mas você fala do cuidado no sentido afetivo? Eu falo do cuidado no sentido afetivo, no sentido de saúde, de cuidar mesmo do outro. E eu falo do cuidado para as pessoas desde o ventre materno, desde a gestante até a pessoa idosa. E vou passando assim pelos cuidados no sentido da pessoa com deficiência, da mulher, da criança na idade escolar, do jovem, do adolescente. Aí eu falo do cuidado, de cuidar de quem cuida, né? Os enfermeiros, médicos, professores. Então, cuidar de quem cuida. O cuidado na natureza. Porque a nossa casa comum, nosso meio ambiente está carecendo de cuidados. E aqui também traz pistas sobre a natureza. Então, esse foi mais um Entre Páginas. Até a próxima!